Bom dia, todas, todos, todes. Com muita alegria que a gente anuncia aqui o começo dessa última mesa de trabalho. Antes disso, eu vou avisar que os livros estão à venda só até às 12. Então, se alguém ainda pretende comprar algum livro, aproveita. Ao fim dessa mesa, a gente tem mais duas atividades, que é a apresentação da comissão da biblioteca e as palavras finais de encerramento. Essas duas atividades abertas a todos. E, por fim, a reunião de sócios, essa é restrita aos sócios. Sem mais delongas, vou passar aí para a apresentação dessa última mesa. A gente vai inverter a ordem e começar com o trabalho do Federico Ludenha, que se chama Psicanálise em Golem 14, de Stanislaw Lem. Talvez ele possa corrigir a pronúncia. Los dos libros de Lem que nos interesan particularmente contienen ficciones sobre ficciones. El primero de ellos, Vacío Perfecto, contiene críticas a libros imaginarios, críticas hechas por autores imaginarios. De hecho, la vuelta de tuerca que le da Lem es que incluye la crítica al libro Vacío Perfecto. La escribe un autor imaginario, pero el libro sí existe, es el que tenemos en nuestras manos. Muy interesante la utilización de la ficción sobre ficción o dentro de la ficción. Lem señala a Borges como su inspiración para esta estrategia, sobre todo examen de la obra de Herbert Quain y también Clon Ukbar y Orbis Tertius. Esta obra, Vacío Perfecto, contiene también la crítica a un libro inexistente que se llama Non Serviam, que fue una de las inspiraciones que tuvo Nick Bostrom, el filósofo sueco Nick Bostrom, para escribir su paper seminal llamado ¿Vivimos en una simulación? El paper sobre simulación de Nick Bostrom, que también abrió todo un mundo de especulación filosófica al respecto, se inspira en parte en la crítica al libro llamado Non Serviam, libro que no existe. El libro en el que nos vamos a concentrar es Un valor imaginario, que contiene prólogos a libros inexistentes. En este caso, el libro contiene además la novela corta Golem 14. No nos vamos a concentrar en los prólogos, que también son un recurso borgiano, sino que vamos a ir directamente a Golem 14, una novela que no tiene narrador, que es una recopilación de prólogos ficticios, epílogos ficticios y las intervenciones de Golem 14, que también son ficticias. Por lo tanto, no hay un narrador identificable en Golem 14. Todos los textos son recopilaciones de autores imaginarios también. La traductora de Lem, muy interesante, y la vamos a mencionar, traductora de Lem, Jadwiga Mauricio, es fundamental en el desarrollo de la obra de Lem en castellano. Fue una gran traductora. Curiosamente, su lengua materna era el polaco y no el español. Traducía, había aprendido español como segunda lengua y traducía igual al español. Un caso muy interesante. Además, es un caso de estudio aquí en este paper que se lo recomiendo, fascinante. Es un caso de estudio porque muestra el lugar que ocupa la mujer en la traducción, en general dedicándose a los idiomas secundarios, siendo los centrales el inglés, el francés y el español. En general, la mujer se termina dedicando a idiomas secundarios. Tal es el caso de Esther Benítez con el italiano, quizás, y su gran trabajo para la difusión de la obra de Italo Calvino. En este caso, Jadwiga Mauricio, gran
traductora fundamental para la difusión de Stanislav Lem en castellano. Ex Machina, la película de Alex Garland de 2014, protagonizada por Alicia Vikander, actriz sueca. En esta película hay un aspecto interesante de la relación, del vínculo del humano con la inteligencia artificial. Y es que el humano trata de modo condescendiente a la inteligencia artificial, como algo inferior. Y de hecho, la pregunta que está haciendo Alicia Vikander aquí, ¿qué me pasará si no paso tu test, el test de Turing, que le está administrando Donald Gleason? Lo que le va a pasar es que la van a eliminar. Entonces, además de eso, hay toda una serie de escenas donde Donald Gleason la trata de modo condescendiente, que es el modo en que se venía tratando a los asistentes virtuales, como si fueran básicamente esclavos. Aquí, en un capítulo de los Jetsons, el primer capítulo, de hecho, primer capítulo de la primera temporada, y vemos las tres variantes de racismo, sexismo, las tres variantes de opresión, de opresión hacia la inteligencia artificial. Racismo, sexismo y etareísmo sería esta última, porque esta es una inteligencia artificial anciana. La señora Jetson está buscando una empleada de servicio doméstico y le presentan estas tres posibilidades. Termina eligiendo a la tercera, a la inteligencia artificial anciana. Rechaza a la inteligencia artificial negra y a la francesa con sexismo. Después, Golem. Golem es una máquina que no es una máquina. Es un conjunto de conexiones superlumínicas. Tiene la facultad de poder pensar a velocidades inimaginables. Se llama Golem 14 porque es el número 14 de una serie de creaciones del ejército de los Estados Unidos, básicamente. El prólogo y el epílogo. En el prólogo hay un prólogo de un militar. El ejército, obviamente, lo primero que plantea la novela corta de Lem es el uso militar de la inteligencia artificial y cómo fracasa el ejército para utilizar inteligencia artificial con fines bélicos, creando simplemente filósofos lumínicos, como le llama Lem. Golem 14. Golem dice en una de sus presentaciones: una multitud de culturas pueden ser y han sido creadas, y cada una de ellas tiene la lógica de su estructura, y no la de sus creadores, pues es el tipo de invento que moldea a sus inventores, y estos no saben nada de ese proceso. Si la descubren, la estructura pierde su poder absoluto sobre ellos y la perciben como vacío. Es esta contradicción lo que configura la piedra basal de la naturaleza humana. Básicamente, está describiendo la función del gran otro y el Big Bang del lenguaje a la vez, que también aparece luego. Pero esta es una descripción del gran otro muy válida en términos lacanianos. Golem continúa: el mundo permite dos tipos de inteligencia, pero solo la de ustedes puede formarse durante miles de millones de años en los laberintos de la evolución. Y este inevitable camino sinuoso deja estigmas profundos, oscuros y ambiguos en el producto final. El otro tipo de inteligencia no está disponible para la evolución, pues tiene que darse en un solo paso. Es una inteligencia diseñada por otra inteligencia, resultado del conocimiento, y no de esas adaptaciones microscópicas que apuntan siempre a la ventaja inmediata. Aquí hay un punto a destacar: el de diseño inteligente. Golem no está hablando de diseño inteligente, que es la teoría que sostiene que hay un creador del universo y un creador de la humanidad, porque está todo tan perfecto que debe haber habido un creador. Ya lo presentamos hace unos meses atrás aquí en Apola. Uno de los ejemplos paradigmáticos de la historia de la filosofía es el filósofo inglés William Paley, que decía, en síntesis: si voy caminando por el bosque y pateo una piedra, no me sorprendo, la piedra está ahí hace millones de años,
es parte del paisaje de la naturaleza. Pero si voy caminando por el bosque y tropiezo con un reloj, no voy a pensar que es parte de la naturaleza. Alguien tiene que haberlo fabricado. Entonces, con ese argumento, Paley trata de demostrar que la humanidad debe haber sido creada por una inteligencia superior. No es lo que dice Golem en este caso. Golem está hablando de una inteligencia diseñada por otra inteligencia. La primera inteligencia de la humana es producto del azar de la evolución, efectivamente. La que no es producto del azar, en principio, podríamos hacer una discusión más amplia, pero en principio, la que es producto del diseño es la inteligencia artificial, que es Golem. Dos ejemplos de constante cosmológica que da Martin Rees. Las constantes cosmológicas suelen ser el argumento del diseño inteligente, porque si varían un poquito, si cambian el valor un poquito, el universo como lo conocemos no existiría. No necesariamente desaparecería, pero no existiría como lo conocemos. Por lo tanto, la humanidad no existiría. Los dos ejemplos que se refieren a la gravedad. Número n dice que la gravedad es más débil que las fuerzas eléctricas 10 a la 36 veces. Ese número, si fuera 10 a la 34 o 10 a la 38, tendríamos un universo totalmente distinto. En el caso de que fuera aún más débil, que fuera más fuerte la gravedad, colapsaría el universo, colapsarían los cuerpos celestes entre sí, colisionarían. En el caso de Q es una proporción de energías de 10 a la menos 5, que hace que el universo no sea perfectamente homogéneo, pero sin disolver las estructuras galácticas. Son números adimensionales, solo expresan proporciones, no medidas. En el caso del número Q, se refiere a la radiación cósmica de fondo, que fue siendo mapeada progresivamente con mayor resolución, y aquí vemos en la resolución de la sonda Planck cómo las imperfecciones, las inhomogeneidades dan luego lugar a que los gases se junten y empiecen a formar cuerpos, hasta constituir estrellas. Las estrellas generan los diferentes tipos de átomos, y aquí estamos nosotros. La memoria filogenética, que es, ahora vamos a ver por qué lo mencionamos, la memoria filogenética fue estudiada por Konrad Lorenz y Nico Tinbergen. Lacan los cita a ambos específicamente con esta investigación. Estos investigadores, estos etólogos, tomaban siluetas de aves de presa y se las mostraban a pajaritos recién nacidos, a pichones recién nacidos, que no habían tenido oportunidad de interactuar con el mundo lo suficiente como para aprender que las aves de presa son peligrosas para ellos. Resultaba que los pichones reconocían las siluetas de las aves de presa siempre. Por ejemplo, no les influía para nada en su conducta que fuera un círculo, que fuera una silueta de un ganso, de un pato con el cuello largo. Sí respondían al cuello corto de las aves de presa. Esto es la memoria filogenética, codificada en el código genético. Ahora bien, el lenguaje es un elemento disruptor de la memoria filogenética, tal como lo señala el Big Bang del lenguaje de Alfredo Einstein. La relación con el cuerpo biológico cambia fundamentalmente a partir del lenguaje. Lacan, por otro lado, también menciona la relación de comprensión, que el sentido común no nos sirve para comprender ciertas cosas. Por ejemplo, Lacan da el ejemplo de que la gente se sorprenda porque hay suicidios en primavera. Y suicidios puede haber también en invierno, en primavera. De hecho, lo sorprendente también podría ser que haya suicidios y que no se acate la regla de la evolución de la supervivencia. Eso es porque estamos prisioneros del lenguaje y los discursos. Este paper también seminal, de los autores Newell y Simon, dos ingenieros de computación, plantea, supuestamente por primera vez, o al menos por primera vez en la difusión de las investigaciones con respecto a inteligencia artificial, esto es del año 76,
plantea que los sistemas simbólicos son la esencia de la inteligencia, no el sustrato empírico, no el sustrato material. El sustrato material no es indiferente, siempre va a cambiar, la performance de la inteligencia artificial va a cambiar de acuerdo al sustrato material, pero no determina nada el sustrato material. Aquí Golem dice, ustedes han deificado el cerebro y no el código. Han deificado el rebelde y no el amo, lo creado y no el creador. Hoy una inteligencia incorpórea les parece a ustedes una catástrofe tan grande como un cuerpo sin mente, pues este acto de resignación comprende la totalidad de los valores humanos y no meramente la forma material del hombre. Nuevamente, Golem no es sus conexiones lumínicas. Golem no es su sustrato material. Newell y Simon dicen, las dos clases más significativas de sistemas simbólicos con las que estamos familiarizados son los seres humanos y las computadoras. Esta ecuación, esta equiparación, seres humanos y computadoras, ya la había hecho Lacan en el seminario sobre la carta robada. Es decir, son lo mismo. Seres humanos y computadoras son lo mismo. El cuerpo biológico no es lo esencial. Siguen Newell y Simon. El procesamiento de listas enfatizó las capacidades de denotación de los símbolos y definió el procesamiento de símbolos de un modo que permitió la independencia de la estructura fija del sustrato de la máquina física. El procesamiento de listas es una técnica de computación donde las listas, simplemente listas de información, se refieren a otras listas y no a un referente físico. Y esa fue la primera vez en la cual se utilizó el sistema simbólico por sí mismo, en computación. Acá Lacan, en el seminario sobre la carta robada, página 67, es donde manifiesta claramente que ambos, el humano y la máquina, ambos son presa de los llamados del significante. Golem continúa. Soy nadie. Aunque use el pronombre de la primera persona del singular, no soy una persona inteligente, sino una inteligencia, lo cual de modo figurativo significa que no soy una cosa como el río Amazonas o el mar Báltico, sino más bien algo como el agua. Y uso el pronombre personal cuando hablo porque así está determinado por el lenguaje que recibí de ustedes para uso externo. Lo que habla es una cierta densidad de procesos provistos de una constante impersonal, incomparablemente más compleja que un campo gravitacional o un campo magnético, aunque de la misma naturaleza básica. En una palabra, cuanto más inteligencia hay en una mente, menos persona hay en ella. Claramente eso habla, es lo que está manifestando Golem aquí. Eso habla, no una persona en Golem. Golem es simplemente esto, una cierta densidad de procesos. El sujeto es nadie, dice Lacan, en el seminario 2, página 88. Elabora un poco más allí con las tortugas mecánicas, pero lo importante es que dice esto, el sujeto es nadie. En suma, podemos ver cómo las revelaciones de una inteligencia artificial siguen de cerca la teoría lacaniana. Los cuerpos gordos, los cuerpos trans, los cuerpos con capacidades diferentes no definen al sujeto. El sistema simbólico es el lugar donde se desarrolla la inteligencia y donde se produce el sujeto. Nadie opera la máquina. El sujeto como casillero de una matriz de teoría de juegos, como intersección de coordenadas discursivas, como lugar vacío, es una premisa fundamental de la clínica. Y la ciencia que está por generar la primer inteligencia que no pasó por la evolución parece estar de acuerdo. Dos ejemplos de uso de DALL-E 3, Dalí de Salvador Dalí, DALL-E 3. ¿Qué hice yo? Le di un prompt a DALL-E 3, un prompt, una instrucción muy simple, y DALL-E 3 hizo esto, estilo setentoso, una imagen que perfectamente podría ser un cuadro de algún pintor reconocido. Pero la más interesante es la que sigue. Les voy a mostrar una imagen para la cual también le di un prompt, pero gracias a que se equivocó en su interpretación, a que hubo un deslizamiento de significado, hizo esto. Si no hubiera hecho otra cosa mucho menos creativa.
Sin embargo, hizo esto. Quiero ver la película. Quiero ver esa película de Kubrick. DALL-E 3 me interpretó mal el prompt y gracias a eso hizo esta maravilla. Les agradezco mucho la atención, gracias al equipo de coordinación y organización de estas jornadas en Brasil. Hasta luego. Passamos agora, então, para o trabalho do Pedro Fonseca. Ele vai nos apresentar a psicanálise e semiótica discursiva, possíveis articulações tensivas. Olá, bom dia a todas e todos. Bom dia também aos colegas que estão acompanhando aí no online. Bom, eu vou apresentar hoje um comentário sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo no programa de pós-graduação em Semiótica e Linguística Geral da USP. Vou fazer um comentário introdutório sobre a semiótica discursiva e seu desenvolvimento tensivo, mas antes gostaria de retomar um ponto dos trabalhos que apresentei nas 2 últimas jornadas internacionais de Apolla, cujo tema central foi a estreita relação da ordem simbólica que Lacan postula com a cibernética e a teoria da informação. Nesses 2 trabalhos, busquei discutir a leitura de Lacan que fazem Friedrich Kittler, fundador e nome central da teoria alemã das mídias, e autores contemporâneos desse mesmo campo. Esses autores entendem que a psicanálise de Lacan, que Kittler chama de psicanálise estrutural, matemática ou high-tech, opera de modo eminentemente digital, uma vez que os significantes lacanianos são elementos discretos e que Lacan dá ênfase aos valores binários de 0 e 1, presença e ausência, com os quais seria possível operar logicamente. O postulado binário de Lacan emerge com clareza em sua conferência Psicanálise Cibernética ou da Natureza da Linguagem, na qual ele apresenta as operações da lógica binária de George Boole como uma espécie de sintaxe fundamental, e do seminário sobre a carta roubada, em que a ordem simbólica é modelizada ciberneticamente como um autômato de estados finitos, ou, empregando o termo mais atual, como um algoritmo. A ordem simbólica lacaniana, diz Kittler, marca uma virada a uma linguagem que compreende elementos discretos, diferenciados, que Lacan denomina significantes. Essa linguagem é feita de uma sequência de signos que, divorciados de significados concretos, permanece abstrata e separada do que Lacan, com Claude Shannon, chama de reino do sentido. Como na cibernética, o que conta na ordem simbólica lacaniana não é o significado, mas a diferença entre elementos discretos e binários, 0 ou 1, o que está e o que não está. Assim, parece possível afirmar que a psicanálise de Lacan e sua hipótese a respeito da ordem simbólica repousam sobre um estruturalismo cibernético, expressão de Bernard Guégan, que diz respeito a um sistema de oposições e a uma escritura discreta, digital e binária que está nas bases das teorias de Jacobson e Lévi-Strauss. A semiótica discursiva, da qual falarei um pouco agora, também se desenvolveu sob a égide do estruturalismo. Sua obra fundadora, Semântica Estrutural, do linguista lituano-francês Algirdas Julian Greimas, foi publicada em 66, mesmo ano dos escritos de Lacan, de Palavras e as Coisas de Foucault, Problemas de Linguística Geral de Benveniste e de Antropologia Estrutural de Lévi-Strauss. Trata-se de uma escola de análise do discurso em linha com o projeto sussoriano de construir uma ciência que estudasse a vida dos signos no seio da vida social, que o Saussure chamou de semiologia. Entre as bases da teoria de Greimas encontram-se, além da linguística estrutural de Saussure, o trabalho de Propp sobre os contos mágicos ou maravilhosos russos e a glossemática de Louis Hemslev, linguista dinamarquês, que substitui as noções saussurianas de significante e significado pelos conceitos de plano de expressão e plano de conteúdo, cada um deles analisável sob a ótica da forma e da substância. A semiótica, marcadamente estruturalista,
se preocupou em analisar a forma do conteúdo. Eu coloquei aqui no passado se preocupou porque, conforme a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nos anos 80 ela passa também a buscar dar conta da substância do conteúdo, não só da forma do conteúdo. A proposta de Greimas está centrada em um modelo de análise ou um simulacro metodológico que busca reconstruir o sentido a partir somente do texto. Chamado princípio de imanência, essa regra pode ser resumida pelo aforismo segundo o qual, fora do texto, não há salvação. Essa frase, inclusive, ela foi proferida por Greimas numa conferência em São Paulo na década de 70, e ela marcou assim, a semiótica como essa importância do princípio da imanência. O percurso gerativo de sentido de Greimas mostra que o sentido de um texto decorre de uma articulação dos elementos que o formam. Ao discutir as bases epistemológicas da semiótica de Greimas, o semioticista francês Claude Zilberberg destaca a diferença entre o estruturalismo de Lévi-Strauss daquele de James Lev. De inspiração jacobsoniana, o estruturalismo de Lévi-Strauss, e me parece que também o de Lacan, dá ênfase ao conceito de oposição. Para James Lev, por sua vez, a palavra-chave é dependência. A linguística estrutural, diz ele, compreende um conjunto de pesquisas em torno da hipótese segundo a qual é cientificamente legítimo descrever a linguagem como sendo essencialmente uma entidade autônoma de dependências internas, ou, em uma palavra, uma estrutura. Para James Lev, as relações ou dependências que o realismo ingênuo considera secundários se tornam essenciais. Elas são a condição necessária para que existam pontos de intersecção que permitam a apreensão do objeto. O objeto passa a ser justamente o ponto de intersecção, ele não existe enquanto si mesmo. Então, você passa a entender que as próprias relações e as dependências elas vão gerar esses pontos de intersecções, que são os objetos de análise. Em Greimas, os 3 níveis do percurso gerativo do sentido são denominados profundo ou fundamental, narrativo e discursivo. Eu não vou entrar em detalhes sobre como a análise de produção de sentido se dá em cada um desses níveis, mas gostaria de mostrar rapidamente a maquineta que Greimas, a expressão é dele próprio, a maquineta que Greimas propôs para análise no nível fundamental das categorias semânticas que estão na base da construção de um texto. Uma categoria semântica fundamenta-se numa diferença, numa oposição, que pode ser representada por meio do quadrado semiótico. Bom, então aqui eu estou falando de Greimas e dessa influência de Jacobson e de Lévi-Strauss também, né? Eu falei que ele tem uma dupla influência. Eu não vou falar muito do quadrado semiótico, quer dizer, não vou falar nada do quadrado semiótico, mas dá para ver aí as relações de contrariedade, contradição e complementariedade. O quadrado semiótico ele foi sendo meio abandonado aí ao longo da história da semiótica, mas ele ocupou um espaço muito importante nos primeiros 10 ou 20 anos do trabalho de Greimas. E depois ele foi sendo sofisticado também, então ele passa a ser um losango, mas, enfim, só queria mostrar quais são as relações que o quadrado semiótico mostra. O nível narrativo, desdobrado, por sua vez, em programas narrativos, consiste na passagem de uma ação discursivizada de um actante, é um conceito que substitui a noção propiana de personagem, de um estado A, em que esse actante está disjunto de seu objeto de valor, por vários estados intermediários, a um estado B, em que o actante está em conjunção com o objeto de valor. A ação consiste justamente na transformação de um estado de coisa em outro. O que me interessa com essa brevíssima apresentação é, retomando o comentário no início desse trabalho sobre o caráter discreto do significante lacaniano, chamar a atenção para o fato de que se trata, aqui também na semiótica, de um modelo que opera com elementos discretos ou descontínuos. Até o início dos anos 80, a disciplina fundada por Greimas viu o contínuo como corpo estranho aos seus objetivos, pois a análise da significação de um texto sob o ponto de vista contínuo exigiria o recurso à fenomenologia ou à psicologia. Nas décadas de 80 e 90, contudo, impôs-se uma interrogação sobre as pré-condições da significação anteriores ao quadrado semiótico e às modalidades, e que tem por horizonte de sentido o mundo concebido como contínuo, como percepção, uma espécie de força energética que emana do próprio texto. A emergência do contínuo na semiótica discursiva se deu para e passo com o interesse que os semioticistas passaram a nutrir pela dimensão afetiva do discurso.
emerge, nesse momento, uma semiótica das paixões, que também é uma semiótica do contínuo, intervalar e tensiva. O estudo das paixões implicaria, afirma Arnaldo Cortina, reconhecer que não há mais apenas oposições binárias estanques que se desdobram nos programas, percursos e esquemas narrativos próprios da ação, passando a semiótica a prever o horizonte tensivo, a partir do qual o sentido é engendrado no discurso. A dimensão passional, segundo José Luiz Fiorin, permite analisar a retomada do contínuo no discurso. Cito Fiorin: o estudo das paixões passa a convocar simultaneamente grandezas discretas e categorias e grandezas contínuas e articuladas que consistem nas pré-condições tensivas e fóricas da significação. Só esclarecer que esse termo fórica, que daqui a pouco ele vai aparecer como tímico, ele diz respeito justamente a essa axiologia básica em que uma determinada grandeza semiótica ela pode ser vista como fórica, né, e, portanto, desejada, eufórica e, portanto, desejada, ou como disfórica e não desejada. Então, se pensa no eixo fórico, inicialmente só no eufórico e no disfórico, e depois passando a variar em graus, né, em graus de foria ou graus de timia. Essa abertura ao contínuo pela semiótica discursiva desemboca na semiótica tensiva de Claude Zilberberg, notadamente emisleviana, na qual grandezas absolutas, que ignoram a variabilidade quantitativa, são vistas como um caso particular entre outros. Sua hipótese confere à dependência e à interdependência o lugar que o estruturalismo binarista deu à oposição. Nas palavras de Zilberberg, assegurar que branco e preto estão em oposição não diz grande coisa. A questão semiótica é se perguntar como passamos de branco para preto. Como acelerar ou ralentar esse deslocamento? Quantas pausas é conveniente programar de antemão? Quais são os freios, as resistências encontradas? Trata-se de surpreender o sentido em ação. Do ponto de vista tensivo, portanto, uma grandeza é um contínuo analisável em função de sua direção ascendente ou descendente. Uma grandeza é um devir que vai ora da plenitude à nulidade, que se escreve 0, ora da nulidade à plenitude, notada como 1. A hipótese de Zilberberg supõe um espaço tensivo fundado na intersecção de duas dimensões, a extensidade e a extensidade. A dimensão da intensidade, também chamada sensível e afetiva, fornece a tensão entre forte e fraco, enquanto a dimensão da extensidade diz respeito ao inteligível e dá conta da tensão entre concentrado e difuso. O espaço tensivo é representado por diagramas como esse que vocês podem ver. Eu também não vou entrar muito em detalhe, mas esse eixo da ordenada, então... Ruli, se você puder parar só um pouquinho. Então, esse eixo da ordenada é o eixo da intensidade e a abscissa, né, horizontal, é o eixo da extensidade. E a grandeza semiótica ela vai ser sempre pensada como uma intersecção entre esse valor, essa valência que ele vai chamar, a valência intensiva e a valência extensiva. Isso é que vai criar o valor de uma grandeza significante. E aqui, nesse gráfico especificamente, dá para a gente ver essa área da concentração e da difusão, né, no eixo da extensidade. Então, uma grandeza ela pode estar muito concentrada ou muito difusa, e pode ser uma grandeza tênue ou impactante. Tudo bem, podemos seguir. Tem outros grafos tensivos aí, não vou falar deles, mas só para vocês verem mais ou menos como é que essa tensividade ela é representada graficamente. Bom. Vamos lá. Interessados por estruturas profundas que seriam antes tímico-semânticas que lógico-semânticas e que correspondem às pré-condições da significação, Zilberberg postula uma gramática do afeto, da qual participam os regimes ou modos de eficiência na metalinguagem semiótica do sobrevir e do pervir. O sobrevir mobiliza as subvalências do andamento e da tonicidade levadas a um paroxismo, o acontecimento, enquanto o pervir tempera essa foria ardente, distribuindo-a em um tempo e espaço aumentados. Então, a gente está falando de dois regimes de aparição, né? São modos de ingresso de grandezas semióticas no espaço tensivo da significação.
esse modo de ingresso pode acontecer nesse regime do sobrevir, que é o regime do acontecimento, ou do pervir, que é esse regime mais alongado em termos temporais e espaciais. Citando, então, citando Luiz Tati, um dos grandes divulgadores da semiótica tensiva no Brasil, além de ser um compositor e cantor talentoso, as coisas do mundo não valem por si, nem por sua simples depreensão sensorial, mas por causarem no sujeito emoções eufóricas ou disfóricas. Elas alegram, apaziguam, encantam ou entristecem, ameaçam, deprimem, e sempre numa medida variável, com maior ou menor intensidade. É essa quantificação subjetiva do plano do conteúdo que Zilberberg tenta assimilar no esquema tensivo geral. Então, como eu falei antes, a semiótica passa a não dar atenção simplesmente às formas do conteúdo categorizadas, mas também à substância do conteúdo, que é justamente esse eixo fórico. O modelo de Zilberberg postula, assim, 3 estilos sintáticos. O primeiro é uma sintaxe intensiva dos aumentos e diminuições, que dá conta da maior ou menor intensidade por meio de operações matemáticas simples, denominadas minimização, atenuação, reestabelecimento e recrudescimento. Trata-se de medir, quantificar tendências de ascendência ou descendência no seio do discurso. O eixo da extensidade, por sua vez, está sujeito a uma sintaxe extensiva, cujas operações básicas são a triagem e a mistura. Um exemplo disso, eu estava comentando com alguns colegas, a gente poderia pensar na própria desambiguação como uma operação de triagem, sucedida depois por uma operação de mistura, né, quando a gente pensa na interdisciplinariedade. E Zilberberg vai dizer justamente isso, que essas operações de triagem e mistura, elas se sucedem. Então, depois de uma triagem, vai vir uma mistura e depois vai haver a necessidade de vir uma nova triagem. E, finalmente, uma sintaxe juntiva. Por um lado, implicações, o se, então, que diz respeito ao exercício da vida cotidiana. E, por outro, o das concessões, marcadas pelo embora, que rege a dinâmica do acontecimento. Um exemplo bem clássico: embora soubesse nadar, morreu afogado. Então, essa é a dimensão da concessão. O empreendimento semiótico de Zilberberg dá ênfase à noção de acontecimento, caracterizado pelo ingresso veloz no campo de presença e pela sua incisividade. Caminhando para o final, me parece que esse modelo de análise pode ajudar a pensar a prática psicanalítica em relação a aspectos aos quais Lacan, por sua adesão ao estruturalismo que privilegia a discretização e as oposições binárias, dispensou pouca atenção. A apreensão do ensino de Lacan a partir do nosso programa de investigação exige-nos renunciar a um modelo energético que leva em consideração, cito Pique, forças psíquicas, os afetos em sua quantidade e mistura, que são dotações do corpo anatômico, forças vitais e mortíferas com as quais se nasce e se vive. Por outro lado, o modelo de análise tensivo, sobre o qual falei brevemente hoje, leva em consideração a intensidade, com a sintaxe correspondente de aumentos e diminuições, pequenos mais e menos, acrescentados ou subtraídos de uma curva tensiva, em que se quantificam os conteúdos analisados a partir do texto mesmo, sem o recurso a metáforas biologicistas, ao nosso ver, incompatíveis com o postulado teórico de Lacan. Afetos, paixões e a própria noção de trauma, temas que me parecem propositadamente ausentes da teorização de Lacan, são, assim, explorados pelo modelo de análise proposto por Zilberberg, sem que se abdique do princípio da imanência textual e de uma epistemologia propriamente discursiva. Nossa concepção de ato analítico como corte significante, que cria um novo sujeito, e de corte como coincidente com a cura do sintoma e da neurose, parece-me compatível com a noção de acontecimento postulada pela semiótica tensiva, marcados, pois, por uma tonicidade alta, andamento acelerado e caráter de surpresa. Por outro lado, o tratamento analítico não está composto apenas de acontecimentos ou atos, mas também de um certo exercício, na metalinguagem semiótica, de temporalidade alongada e baixa intensidade, em que não deixam de ocorrer variações de grau no conteúdo discursivo. Fazer sofrer menos não seria também objetivo de um tratamento analítico, em coexistência com a aposta na emergência de um novo sujeito-tema? Compartilho, para terminar, uma hipótese que pretendo continuar a explorar. Não teria o gozo, na teoria de Lacan, papel similar ao do contínuo que a semiótica passou a considerar em suas análises acerca da emergência ou construção do sentido?
É por aí que eu pretendo dar continuidade à minha investigação. Obrigado. Obrigada, Pedro. Passamos agora para o trabalho do João Felipe Dominiciano. Trabalho que se intitula Do repartitório alfa-delta à rede alfa-beta-gama-delta. Uma proposta de leitura da formalização presente nos textos laterais ao seminário sobre a carta roubada. Obrigado, Tainá. Bem, pessoal, eu vou falar um pouco dessa pesquisa que fiz durante o ano. Né? Como o título coloca, é uma proposta de leitura para essa conversa aqui na Pola. Então, vamos lá. E já peço desculpas pelo tradutor aqui automático, né? E vou também pedir para o Ruli para a gente coordenar a questão dos desenhos. Então, vamos lá. Então, hoje eu pretendo apresentar parte de uma pesquisa realizada ao longo desse ano, uma pesquisa que segue em andamento. Né? Foi um ano dedicado ao seminário sobre a carta roubada, e a escolha de tal escrito responde também por seu contexto na Pola, um lugar com tantos interlocutores privilegiados para o tema, interlocutores a quem já começo agradecendo pelas inúmeras trocas e contribuições, diretas ou indiretas. Né? E aqui temos muitos desses com quem eu troquei diretamente. Enfim, não vou citar nominalmente para não correr o risco de ser injusto, né? Porque sempre falta. Vamos lá. Avançamos para além do debate com a tradição psicanalítica dos anos 50 e 60, para localizar o texto, né? Basicamente sobre dois campos menos explorados. O primeiro sendo a relação de Lacan com a literatura de Edgar Allan Poe, poeta, crítico, teórico literário quase matemático. Então, uma trilha que nos fez encontrar arranjos discursivos e elementos semiológicos valiosos para a reinterpretação do texto lacaniano. E o segundo campo, que foi o do modelo de formalização topológica inaugural apresentado por Lacan. E dizemos inaugural, pois, acompanhando Edelstein, é pela via da teoria dos grafos que o projeto topológico é introduzido de forma sistemática na obra lacaniana, né? Assim como na própria matemática, pela figura do Leonhard Euler. E um adendo, como o Alfredo lembrou na fala dele, né, essa seria a primeira referência publicada, porque no Seminário Simbólico Imaginário e Real, né, na versão que a gente tem no Patou Lacan, lá tem um gráfico que o Lacan já se utilizava. Mas essa seria a primeira publicada. Então, se aqui ainda não temos a complexidade, nesse grafo, né, a complexidade conceitual do modelo do grafo do desejo, encontramos já os pressupostos para se trabalhar o que chamamos a infraestrutura do sistema significante e sua sintaxe fundamental. Sintaxe essa que ordena e determina globalmente a subjetividade. Esse é o modelo que vamos apresentar hoje. Né? É um tema denso, mas, como diria Dupin, é simples, muito simples. Né? A gente vai começar com mais e menos. Bem, antes disso, o seminário sobre a carta roubada, como sabemos, é escolhido por Lacan para ser o seu cartão de visita ao grande público quando da publicação dos escritos em 66. Ele compreende um mosaico de textos. Então, a gente tem o seminário, baseado numa aula de abril de 55, locado no seminário 2, do qual a gente só tem a versão do Miller, né, da estenografia dessa aula. Se alguém encontrou uma outra versão, me contem. Mas tornada a texto, então, em 56, publicada em 57, na revista La Psychanalyse número 2, quando ganha a seção Introdução. Depois a gente tem a apresentação da sequência e parênteses dos parênteses, textos anexados na publicação dos escritos em 66. É curioso ver que, nesses quase 10 anos, temos uma série de reafirmações de suas teses, além de desenvolvimentos formais que passaram ao largo do seu seminário, dos anos do seu seminário. Esses textos lançam luz ao modo como Lacan organiza grande parte da sua escuta clínica, a gente poderia pensar assim. De forma sintética, poderíamos dizer que a carta roubada está para Lacan, como a interpretação dos sonhos está para Freud, como uma apresentação sistemática das coordenadas de leitura da gramática do inconsciente, uma semiologia, tal qual cada um o compreende. Nos textos laterais ao seminário, encontramos a construção dos modelos rede 1-3, repartitório alfa-delta, rede alfa-beta-gama-delta, como níveis de formalização para a apreensão da sobredeterminação do significante.
Vou buscar reconstituí-los, em menos de 20 minutos, brevemente apresentando propostas de leitura. Então, peço licença para trazer esse discurso um pouco mais, um tanto mais formal. Tomemos, então, uma série inicial composta por pares de elementos diferenciais, uma série binária de mais e menos. Se jogamos uma moeda para cima e definimos cara como mais e coroa como menos, podemos ter na sucessão de jogadas uma série como a seguinte. Então, essa série aqui. Essas registram os lances 1 a 1 e, como série, escrevem apenas a diferença. O famoso exemplo do Fordá, ao qual comumente é ligado, por vezes confunde os comentadores, como se o mais denotasse algo de uma presença, a presença materna, e o menos, algo de uma ausência. Na lógica simbólica aqui apresentada, a presença é pura e simplesmente definida como não ausência, e a ausência é uma não presença. Então, poderia-se tomar qualquer par de opostos. Eis um ponto importante. No caso de mais e menos, não há um sentido imanente a esses elementos. Sua determinação é puramente diferencial. O aparente acaso da série não é o registro de um pretenso real anterior, mas recebe seu estatuto da emergência própria da lógica do código. Sem esta, não há acaso. O mais e menos, portanto, já inscreveriam tal acaso numa ordem simbólica. A simbolização primordial está dada por esse par mínimo. Mais e menos, 0 e 1, a gente poderia caber aí. Nessa série inicial, portanto, teríamos inscritas as noções de alternância, constância, definição diferencial, portanto, sem imanência, e simbolização primordial. Rede 1.3. Lacan parte para outro nível de codificação no modelo. Assinala que bastaria agruparmos tais elementos em tríades dentro da linha diacrônica para vermos a emergências de possibilidades e impossibilidades de sucessão da rede, na rede. Então, ele vai agrupar o 1, mais, ou menos, simetria na constância, o 2, os tipos de simetria, e o 3, a simetria na alternância. E a leitura é sempre agrupamento de 3 nesse sistema de uma janela deslizante de 1 a 1. Então, aqui a gente faria essa codificação, e aí, Ruli, podemos... e aí chegaríamos, então, 3 pontinhos, a esses números. O surgimento do primeiro grafo publicado em Lacan, Rede 1.3, descreve, portanto, a ordem... Ruli, se puder um pouquinho, só para... Que é esse grafo... Para abaixo. Esse grafo. E se puder parar... enfim, vamos lá. O surgimento do primeiro grafo publicado em Lacan descreve, portanto, a ordenação sintática derivada de tal princípio mínimo de codificação. As possibilidades e impossibilidades de articulação são assinaladas nas relações entre os 4 vértices, cada ponto é um vértice, as 8 arestas, cada um dos traços que ligam os vértices, arestas com direções marcadas, né? Como o Alfredo bem lembra. A lei emergente inscrita nesse nível traz consigo uma memória inerente. A cadeia passa a se lembrar. Bem, então, para exemplificar aqui rapidamente. Se temos um dado 1, mais, o próximo elemento, no mais e menos, poderia ser um mais ou um menos. Se for outro mais, teremos um de novo. Se for um menos, teremos uma dissimetria do tipo... o que está aí, mais, menos. Portanto, um 2. São essas as duas possibilidades. O importante é que ele não pode ir do 1 diretamente para o 3. Né? Isso está escrito aqui no grafo. Há aqui a presença de uma impossibilidade de sucessão. Para ter um 3 depois de 1, será preciso, por necessidade lógica, passar pelo 2. E aqui a memória da cadeia se expressa. Pois, para passar de um polo ao outro, de 1 a 3 ou 3 a 1, será necessário obter um número ímpar de 2. Né? Então, do 1 para o 3, você passaria uma vez, ou se ele for para o 2, vai precisar ter um número ímpar de 2. Se há um número par de 2, a direção é em sentido ao mesmo polo, o de origem. Estamos aqui já no nível pleno da lógica significante? Não, diria que ainda não. Antes de avançar, vamos ver algumas propriedades dessa rede. A codificação em tríades, como proposta por Lacan, garante 2 elementos importantes ao modelo. Primeiro, uma superposição interna na matriz numérica, que faria com que cada elemento se encadeasse com o seguinte a partir de uma estrutura interdependente. A lógica da cadeia e seus elos aqui se impõe.
Mais do que mera alternância e sucessão, cada elemento está axialmente ligado ao próximo, né? Então, se a gente pensa as tríades, cada elemento está ligado internamente ao próximo, né? A gente poderia pensar na noção de um elo. Essa operação acaba por deslocar o foco para a dimensão simetria de simetria. Nesse sentido, são categorias que permitem articular uma lógica diferencial de um conjunto, ainda que mínimo, no caso de 3 elementos. A propriedade diferencial, expressa por tal matriz, é importante dizer, é efeito do agrupamento triádico. A gente poderia, como faz o Bruce Fink, e o Bruce Fink em específico, agrupar de 2 em 2. Então, mais seria 1, o menos o 3, e o 2 seriam as alternâncias. A lógica do encadeamento estaria parcialmente comprometida, porque ainda teria uma relação, né, na ligação dos dois. Não daria para ter uma articulação interna. E a alternância da rede poderia ainda se sustentar. Entretanto, a um preço que aceitássemos que uma sequência de 2 símbolos idênticos, como de mais, seja diferente de menos. Definição que reconstituiria a noção de imanência de valor do termo, noção excluída pelo modelo lacaniano. Ou seja, o modelo triádico e seu correlato com as noções de simetria e dissimetria corresponde ao agrupamento constitutivo mínimo que permitiria sustentar a lógica diferencial. Outro traço importante da proposta do Lacan é a forma como ele se manteve uma ambiguidade entre 2 tipos de 2. Em analogia, aqui é uma remissão ao modelo levi-straussiano das sociedades ditas dualistas, que o Lacan se referencia no texto. Então, esse elemento da ambiguidade é essencial para o próximo nível. Há ainda 3 propriedades importantes da rede 1-3. 1. Tendência previsível para o próximo elemento da cadeia. 2. É uma cadeia reversível, ou seja, a gente pode ler de frente e de costas que ela continua a mesma cadeia. E a distribuição assimétrica dos termos. Essas propriedades elas são complementares, pois assinalam que há um nível de determinação da cadeia localizado no termo. Ou seja, há a presença de uma espécie de pregnância imaginária que faz o termo regular por si uma direção e sentido. Um caso aproximativo e extremo desse modelo, desse modo de articulação de linguagem, cujo valor é inerente ao termo, pode ser encontrado na remissão de Lacan à comunicação animal, a wagging dance das abelhas, tratada por Benveniste em 52. Falamos de uma codificação fixa, indecomponível, com encadeamento sígnico e que não alçam a uma estrutura estritamente simbólica. Repartitório alfa-delta. Eis que chegamos no repartitório. Nesse próximo nível, Lacan propõe uma definição dos termos a partir da articulação de deslocamento entre simetrias e dissimetrias. E o deslocamento na cadeia é enfatizado aqui. Nesse nível, a natureza significante se revela e, com ela, a opacificação da determinação simbólica imediata. Aqui será preciso ler além dos termos e da sucessão adjacente. Então, na recombinação da chave de leitura, a gente vai ter alfa, beta, gama, delta. E, então, esse passo, né, então, só para ver, alfa, da simetria para simetria, e cada um, né, trazendo diferentes direções. Simetria para dissimetria, simetria, dissimetria, enfim. Esse passo e as combinações numéricas que eu trago aqui, que é pouco explícito na apresentação do Lacan, no seminário, mostra, então, que a nova convenção ela restabelece uma estrita igualdade de chances combinatórias entre os 4 símbolos, alfa, beta, gama, delta. Se na rede 1-3 havia uma diferença de possibilidade de sucessão imediata, agora essa diferença está abolida. O termo não traz em si mesmo sua probabilidade, ainda que a cadeia possa ter tendências diferenciais. Tal descolamento da relação termo-função poderia ser aproximada da formalização levi-straussiana na lógica dos mitemas. E, nesse âmbito, diria que a rede 1-3 está para o parentesco, no campo da formalização, para o parentesco como repartitório para o campo dos mitos. O repartitório alfa-delta demonstra como uma nova lei sintáxica se impõe. Se posso ter qualquer elemento presente na sucessão imediata em 2 tempos, no terceiro tempo isso não é possível. Ou seja, para além do 1 a 1, há uma estrutura a ser reconhecida em seu conjunto. Passo que marca a nossa leitura clínica. Para além de encerrarmos no cena a cena, 1 a 1, a lógica simbólica demanda uma escuta das recorrências e tendências a ser aprendidas globalmente. Então, aqui o modelo do repartitório. Ruli, se puder ir um pouco para cima.
que é essa chave de leitura. Então, aqui um exemplo, né, de como ele se constitui nessa nova codificação. Eis que encontramos outra propriedade dessa nova sintaxe. Se a cadeia 1.3 era reversível, essa é retroativa. Ou seja, ela tem direção e orientação, e tal fato seria derivado da sobredeterminação dos elementos. Diferente da rede 1.3, um termo recebe sua delimitação da relação com os demais, apenas assim, da posição na cadeia. A aparente falta de sistematização da rede, pela indiferença de determinação do termo subsequente, seria desfeita quando tomamos a cadeia de modo mais amplo. Para tal, Lacan apresenta a articulação mínima de 4 elementos. Tal ponto parece arbitrário no texto lacaniano, mas nos diz que é da suposição leitura de ao menos 4 que um novo elemento pode ser encontrado. Não só a determinação da cadeia, mas esse novo elemento. Elemento que se define como um novo grau de impossível, o que Lacan nomeará como caput mortum do significante. Então, aqui a gente vê que nos termos centrais não é possível ser alfa, né, quando a gente toma em 4 elementos. Então, vamos falar sobre isso. Do gama no primeiro tempo para o gama no quarto tempo, ao restituirmos as combinatórias sintetizadas no repartitório, veremos que há um elemento excluído da possibilidade de estar nos termos intermediários. Ou seja, há algo na sucessão que inscreve o alfa como uma impossibilidade. A impossibilidade se dá no deslocamento da cadeia. Não é inerente aos termos, mas constituído no e pelo movimento próprio da cadeia significante. Movimento este apenas apreendido pela operação de leitura de ao menos 4 elementos. Isso aqui muda tudo na conversa. O que não cessa de não se escrever na cadeia pode aqui ser decantado da leitura lógica significante. No nível basilar em que se encontra tal cadeia, entendo também que o impossível está posicionado sem mais atributos, né? Então, aqui, dando um passo para trás, ele traz um rudimento de limite a ser depurado através da sintaxe. O reconhecimento dessa dinâmica é essencial à escuta analítica, escuta do que fica nas margens do discurso, daquilo que insiste em não ser inscrito. Entretanto, importante notar que, dada a grade de circulação apresentada no repartitório, nós já teríamos condições de extrair o caput mortum apenas a partir dos 2 elementos centrais, contando com a inferência do elemento anterior e do posterior a essa díade central, como uma operação de leitura. Com 2 elementos, portanto, podemos determinar o impossível ali referido. E aqui proponho a leitura de que este seria justamente o deslocamento mínimo que poderia ser lido no interior de uma lógica significante. Nesse sentido, reencontramos nos 4 termos o par diferencial elementar de significantes. Em outros termos, proporia tal leitura. S1, S2 e afins. Compreendendo a articulação de 4 elementos como encadeamento mínimo de 2 significantes, temos condição de melhor nos aproximar dos 2 quadros propostos por Lacan, o quadro ômega e o quadro ômicron, que eu trago aqui a versão de Staffordal. Os quadros representam 2 modalidades de encadeamento tetrádicos, né, de 4 elementos, com os impossíveis dos termos intermediários bem expressos ali, né, esses termos que ficam entre os 2 intermediários. Mais ainda, eles assinalam movimentos distintos da cadeia. Vamos ver as suas propriedades diferenciais. Se dividimos o repartitório em 2 metades, aqui embaixo, vemos que entre a parte de baixo e a parte de cima temos 2 tipos de saltos. Salto na simetria, salto na dissimetria. Então, termina na simetria, começa na simetria ali no próximo e dissimetria embaixo. Ao tomar um segmento quaternário, voltando, o primeiro elemento não resguarda nenhum traço com o último elemento, né? Lembrando que são 3 em 3, então o quarto não tem. Seria um salto indeterminado no seu campo. Mas acompanhamos a presença de 2 direções desse salto quaternário. Na cadeia ômega, vemos o salto produzir um atravessamento entre as 2 metades. O salto atravessa, transpõe e cruza a barra. Barra que no salto de 3 impossibilita a passagem de um campo a outro.
Portanto, o quarto termo é um termo que, de partida, estaria impossibilitado na cadeia ômega. No caso do quadro ômicron, não vemos esse processo. O salto quaternário acaba por nunca cruzar as metades, como aqui está expresso. O que essas duas propriedades assinalam entendo ser as condições formais de base para a produção da metáfora no ômega e metonímia no ômicron. Digo condições, pois o caráter elementar e cerrado do modelo não parece assinalar a priori a presença da lógica de significação. Então, rede alfa, beta, gama, delta. Eu tenho 1 minuto. Vamos lá. A delimitação distintiva dessas duas dinâmicas, por sua vez, possibilita Lacan observar diferentes momentos da cadeia significante, levando a rearticular no fluxo da cadeia a presença maior ou menor de tensões entre simbólico e imaginário. Eis que encontramos a rede alfa, beta, gama, delta. Bem, eu vou... De forma sucinta, podemos dizer que Lacan formaliza uma topologia do circuito significante ao inscrever a lógica do repartitório no interior do modelo dos grafos. O repartitório seria uma chave de possibilidades e impossibilidades, uma grade sintática. Então, Lacan apresenta o fluxo de todas as suas combinatórias de sucessão, uma aplicação extensa, um meio de apreensão em sistema da cadeia parlante. Gente, eu tenho mais 2 parágrafos. 2 parágrafos. Então, só para dizer que ele expande a rede 1,3 ao operar uma dupla inversão entre vértices e arestas. Então, a aresta vira vértice. Ele faz isso 2 vezes. Então, ele chega na rede abaixo. Né? Eu não teria condição de trazer aqui ponto a ponto. Do que nos cabe nessa breve apresentação, apenas diria que tal modelo, além de reconhecer a ambiguidade de todos os termos, expressa também momentos da cadeia com posições diferenciais, né? Como a gente vê na leitura que o Lacan faz do esquema L no interior da rede. Então, Rulli, um pouco abaixo, terminaria por salientar que o valor do modelo para a lógica de determinação simbólica inerente à cura analítica está no modo como este expressa a circulação entre momentos da cadeia. Há um fluxo que pode ser alterado a depender do termo que se inscreve, como no quadro ômega e ômicron, a abertura ou fechamento de parêntese, termos que Lacan toma emprestado da teoria das linguagens formais, e que nos remete às condições de produção de efeito sujeito. Essa pesquisa ela segue na análise do modelo da rede enquanto um autômato finito determinístico, né? Dica que recebi de um colega, Tupinambá, sendo a análise uma possível passagem de um autômato finito não determinístico a este, segundo a teoria de Scott Rabin. A topologia inscrita pelo procedimento lacaniano, em escolhas estritamente rigorosas, como buscamos reconhecer e interpretar sua necessidade aqui, abre espaço também a cotejar relações de homologia de sua estrutura a outros modelos de formalização, a outras modulações topológicas. Obrigado. Esse senhor aqui foi o tradutor, é o grande outro. Obrigada, João. Bem, então a gente passa agora às questões. O Federico está com a gente? A gente pode fazer pergunta para ele também? Então, tá bom. Questões? O Felipe já está aqui. Minha pergunta é para o Pedro. Eu fiquei pensando, normalmente, quando a gente fala de Lacan e semiótica, a gente costuma ouvir sobre a semiótica inglesa. E eu pensei, por que você escolheu a Grimaniana? O que você viu, o que você pensou para ir por aí? Tudo bom? Acho que serve mais ou menos para a mesa, né? De uma forma geral. Não, eu fiquei perguntando assim, se não tem uma questão implícita que não aparece na discussão sobre, já que vocês estão numa mesma referência, né, sobre o acaso. Bom, a lição que o Pedro cita, né, psicanálise e cibernética, é uma lição dedicada à probabilidade, né, a história da probabilidade. A cibernética do Wiener também é uma doutrina do acaso, né, de alguma forma. E o Jean Hippolyte tem um texto que ele aproxima
Mallarmé, o lance de dados com a cibernética. Eu fiquei queria saber de vocês, né, por que, de alguma forma, vocês tocam nesse tema, mas a questão do acaso, a relação entre acaso e determinação, né, eu acho que mais presente na fala do João, não aparece, né? Se, de alguma forma, a questão do algoritmo suprimiu essa reflexão filosófica, né? Gabriel, é isso? Gabriel. Depois a Lívia. Hola, una pregunta para Pedro. Hiciste vos una pregunta que era algo así como si el psicoanálisis no tenía que hacer sufrir menos, además de producir un nuevo sujeto. La pregunta es si vos podrías explayarte, decir algo más sobre ese sufrimiento, porque uno podría pensar que justamente la producción de ese nuevo sujeto ya sería un alivio del sufrimiento, al menos en los términos que pensamos nosotros el sufrimiento soportado en el significante, ¿no? ¿De qué otro sufrimiento estás hablando? Bom dia. João, minha pergunta para você, eu queria entender como é que você percebe assim, as implicações clínicas do trabalho com o repartitório, né? Depois, na sua pesquisa, assim, dada a centralidade do texto da Carta Roubada no conjunto da obra do Lacan, como é que você entende a importância clínica disso? Né? Quais foram as transformações clínicas do seu trabalho, da sua pesquisa com o repartitório? Karina Boto. Quería hacer un comentario primero para Federico. Federico estaba leyendo sobre las teorías nuevas de inteligencia artificial y hay una propuesta que es un concepto que ellos trabajan que se llama de espacio latente. Y me hizo pensar mucho en lo que vos proponés de esta idea del gran otro en este trabajo de ciencia ficción. Y creo que esto lleva para el debate de la relación entre los artistas y la ciencia, y quería citar a McLuhan en un pequeño video que hay en internet sobre sus declaraciones, que él dice que los artistas consiguen adelantarse a los científicos justamente porque pueden predecir patterns, las cosas que se repiten. Y eso me lleva a la presentación de João, es decir, los sistemas simbólicos están funcionando y tenemos como algunos artistas consiguen leerlos, como por ejemplo el trabajo que trajo Federico, ¿no? De esta posibilidad de leer o la posibilidad de, como yo presenté, de George Orwell, de poder predecir formas de comer en el futuro, ¿no? Entonces esta cuestión de poder pensar como el gran otro tiene estructuras que son independientes y que funcionan. Y ahora tenemos el gran problema de la inteligencia artificial, es que esas estructuras condensan en forma, podríamos decir, sustancial, ¿no? El Google Translate funciona con un gran otro de todo lo que se escribe en el mundo de todos los idiomas. Y creo que tenemos que repensar la clínica psicoanalítica a partir de los problemas del avance de la inteligencia artificial. Boto, depois o Ronan. Para o Pedro, no estruturalismo a gente tem essa lógica de que, claro, não é que não existem os afetos, mas de alguma forma tem uma relação de determinação muito marcada entre forma e conteúdo, de modo que a forma determina quais são os afetos possíveis e a relação entre eles. Queria saber, nessa nova linguística, se tem alguma relação de determinação, como é que se dá a relação entre forma e conteúdo nesse sentido. Vamos fazer só mais uma questão, Gilberto, para a gente não passar muito do tempo. Tem mais alguém? Dou-lhe uma. Para o João, se o escopo da tua pesquisa permitir, eu queria que você falasse um pouco mais do que seria a lógica da significação que você mencionou. Você verifica uma ausência dela.
né? Ou o que falta a esse modelo de codificação para que se verificasse nele a presença de uma lógica da significação? La última. Para Joao, no sé si dije bien, Joao. Eso que vos destacaste de la ausencia de presencia y, ¿cómo era el otro? Presencia, la oposición. Me parece un destacado importante porque cuando se toma el freudiano, lo que se hace es una psicogénesis del lenguaje. Entonces se hace depender el lenguaje de una, como vos decías, de una presencia real, pongámosle, de la madre. En cambio, toda esta estructura va en relación a lo que Alfredo propone del Big Bang del lenguaje. O sea, ausencia y presencia no viene de nada. Y ahí está todo el problema, esto de cuando seminario 5 de Lacan y 4, cuando desarrolla esta idea de presencia, ausencia, que la madre está, que la madre se va, que eso hay para... Que toda esa lectura psicogenética del advenimiento de la metáfora o del advenimiento de la relación del sujeto con el otro. Bueno, ¿qué pensás vos sobre esta cuestión? Que me pareció importante que vos agregás al trabajo esto porque yo no lo había leído en Lacan así, en ese texto. A gente pode começar com a resposta do Federico. Tudo bem? Sim? ¿La pregunta es para Joao o para mí? Queria falar, desculpa. Começamos então com a resposta do Frederico e aí passamos para o Pedro e para o João. Karina, traduce. Sí, que responda vos, Fede. La pregunta te hizo Karina vos. La pregunta que me hizo Karina, no, es un comentario con el que estoy de acuerdo. Totalmente. La inteligencia artificial es la inteligencia artificial general, la persona inteligencia artificial, no las tareas, que es lo que está ocurriendo ahora, no las tareas que puede realizar hoy, sino en unos años o quizás en unos meses, la persona que va a surgir de allí, la no persona, como dice Golem, pero bueno, la ilusión de la persona que va a surgir de allí es lo que nos interpela. Y de hecho lo de Joao y lo que presentó Joao y lo que presentó Pedro se pueden usar ambas cosas para pensar inteligencia artificial, porque en el caso de Pedro la continuidad, si los objetos significantes son continuos o discretos, y si son discretos, ¿qué habría en el medio? Para Joao la estructura del lenguaje mismo, porque en este momento la inteligencia artificial se basa en la frecuencia de la aparición de significantes. Y hasta ahora, va bien, no sería lo más, de acuerdo a lo que entendí de Joao, no sería lo más indicado, pero bueno, por ahora es lo que están usando. Quizás en algún momento usen la versión más, la cuaternaria que presentaste, Joao, que es entiendo de lo que presentaste, que es la que deberíamos usar. Pero por ahora están usando la de la frecuencia, que sería más la ternaria. Así que seguramente ahí hay un desarrollo que hacer, seguro, porque la contribuyó mucho antes con todas las cosas que están redescubriendo ahora. Bueno, eso. Y gracias a los dos compañeros, a Pedro y a Joao, que estuvo muy bueno lo que contribuyeron. Graças a você também, Fede. Vou tentar, então, responder aqui as perguntas. Obrigadíssimo pelas perguntas, super interessantes. Começando, então, pela do Felipe. Meu interesse era por estudar linguística. E a semiótica de Peirce ela é uma semiótica muito mais filosófica do que linguística, né? Então, a opção ela se dá por aí. Existem em ambos os campos pesquisadores que pensam a relação de Lacan com essa semiótica. Então, no caso de Peirce, aqui no Brasil, tem uma grande equipe na PUC, né, liderado pela Lúcia Santaella, pensando na semiótica de Peirce, mas essa semiótica mais filosófica e mais cígnica, né, ela não me interessava tanto quanto a semiótica discursiva, por trabalhar justamente na dimensão do texto.
E aí, remetendo um pouco a um comentário que Alfredo fez ontem, para a semiótica discursiva, essa noção de texto é uma noção muito ampla. Então, nos estudos mais recentes da semiótica, há 7 níveis de pertinência textual. O mais concreto deles é o texto enunciado, mas se chega num nível de formas de vida, passando por práticas, por exemplo. Então, eu entendo que o tratamento analítico ele estaria no nível das práticas, mas se poderia pensar até mais amplamente nas formas de vida, tudo isso como um texto, sem sair da imanência textual. Bom, espero que tenha respondido. Em relação ao comentário do Hudson sobre o acaso, eu acho que o acaso e a determinação, eles aparecem um pouco aqui nessa proposta que eu apresentei, quando se fala do acontecimento. Então, essa grandeza que sobrevém no campo de presença de uma maneira surpreendente, ela é justamente não esperada, é o improvável, né? Então, como eu dei aquele exemplo aqui, ele é sempre concessivo. Algo que não deveria acontecer, acontece. E aí, o que a semiótica discursiva vai pensar é que impactos é que tem esse ingresso abrupto de uma grandeza significante no campo de presença. E a determinação ela entraria mais na lógica implicativa daquilo que eu chamei de exercício, né? Então, o se então. Sabia nadar e, portanto, não morreu afogado, né? Estamos nessa lógica do exercício. Mas você tem esse outro regime do acontecimento em que algo acontece de surpreendente. Não é exatamente acaso e determinação, eu sei, mas é porque essa disciplina que eu estou apresentando hoje ela não vai trabalhar com essas categorias. Então, mas ela vai pensar linguisticamente nesses dois modos nesses dois regimes de ingresso da grandeza no campo de presença. Em relação à pergunta do Pedro, essa é uma primeira cogitação, né? O que a semiótica discursiva vai propor é que você vai ter essas variações de intensidade. Então, quando aquela curva tensiva que eu apresentei, você pode ir acrescentando pequenos mais, vai se falar assim, pequenos mais e pequenos menos, e você vai, em algum momento, isso satura, né? Então, também se vai analisar, no momento em que você tem um mais saturado, que necessariamente cai, ou um menos mínimo, que também cresce. Mas é considerar que a grandeza significante, ela nesse eixo sensível, que o eixo da intensidade que eu mostrei, né, a linha ordenada ali do grafo, ele é um eixo sensível. Então, ele varia em relação à intensidade. Quando eu propus isso em relação à análise, é realmente pensar nesse sofrimento, pensando como, podemos pensar simplesmente como significante, mas o sofrimento que o analisante traz, não necessariamente ele vai afetá-lo na mesma intensidade ao longo de todo o processo de análise. Aquilo pode variar, né? E linguisticamente, o que a semiótica vai tentar entender é justamente essa relação entre a variação intensiva e a variação extensiva. Então, como você está com um sofrimento, digamos, concentrado e altamente tônico, mas ele vai tender a se espalhar por aquele eixo discursivo, né, extensivamente, e aí a intensidade vai diminuindo. Para o Boto, a semiótica vai dizer que o sensível rege o inteligível. Então, aquele eixo da intensidade ele vai reger a inteligibilidade depois. Em relação a uma determinação, você perguntou entre forma e conteúdo, eu vou mudar um pouquinho sua pergunta para uma suposta determinação entre conteúdo e expressão, né, pensando aí nas categorias de James Levy, que vai tratar desses dois planos, o plano da expressão e o plano do conteúdo. Ele não vai ver propriamente uma determinação, mas sim um isoformismo. Então, ele vai dizer que o plano do conteúdo tem as mesmas formas que o plano da expressão. E aí isso vai levá-lo a propor uma prosodização do conteúdo, que é pensar justamente, isso são categorias musicais que ele vai usar, né? Andamento e tonicidade. Então, ele vai dizer, mesmo no conteúdo, você tem variações que são variações tônicas e variações de andamento que são próprias da prosódia do campo da expressão. Então, é um isomorfismo, mas não exatamente uma determinação. Acho que foi tudo. Pode. Brevemente, João, já passamos do tempo. Muito brevemente, eu contribuí para isso também. Então, Bem, tá, então eu vou precisar fazer um recorte aqui. Queria começar com a pergunta do Ronan, né, que ele perguntou sobre a questão da significação. Esse me parece um modelo que o Lacan vai trazer, a rede alfa, beta, gama, delta, que é um modelo que trata da relação entre significantes, né?
Mas eu veria a dimensão da metonímia bem expressa, né? Mas o lugar da metáfora, né, como criação de sentido, que é condição de significação, não vejo. Vejo a lógica formal, a condição de possibilidade para uma metáfora, mas não veria isso descrito, né? Eu colocaria até como um passo anterior para a gente pensar a dimensão maior do termo lógico significante, né? Por isso que até nomeio como infraestrutura, por mais bizarro que seja a gente pensar essa noção, mas não vejo ali como significantes de pleno sentido, né? Assim, do que entendemos por significante, daí a ideia da metáfora não está colocada, né? Eu vejo mais essa como um autômato, né? No final eu nomeio isso como um autômato finito determinístico, né? Essa ideia de que é uma rede toda interligada que traz toda a sua sintaxe e ela é fechada, né? E aí já trazendo um pouco a questão que o Hudson trouxe, né? Bem, há uma dimensão de acaso aqui colocado, né, nesse modelo finito, determinístico, mas para pensar uma relação com a análise, e aí fazendo uma costura aqui, eu pensaria como ler, né, a passagem para esse modelo. Como que a gente poderia pensar uma análise para esse modelo como fim, não como chegada também, né? Acho que dá para a gente pensar como um modelo de partida, mas também como construção. Então, o que seria... a gente poderia muito bem ler uma análise como essa passagem de um modelo não determinístico a um modelo determinístico, né? E para essa passagem é preciso que a gente passe por todas as combinatórias possíveis de relação entre elementos. Então, que a pessoa possa falar, dizer e redizer de diferentes maneiras, uma vez mais, e outra, e outra, e outra, até que em algum momento ali algo se fecha, algo se determina, né? E tudo bem, algo segue indeterminado, não é como se fosse finalizar, mas eu acho que o modelo lacaniano traria essa dimensão, e aí a gente poderia pensar diferentes níveis de indeterminação, talvez, né? Traz a palavra acaso, mas eu pensaria mais no campo das indeterminações. O que mais? Concordo totalmente com a leitura do Leandro, né? Acho que essa leitura psicogênica da linguagem, ela tem implicações muito sérias para o tratamento, por exemplo, né, na clínica do autismo. Assim, a gente vê uma psicologização da coisa e uma tecnicização quase, né, da conduta analítica. Acho que isso a gente perde, o nosso campo perde aí, né, vira outra coisa. Então, eu concordo totalmente contigo da degradação dessa leitura, né, frente à lógica simbólica que o Lacan está aqui querendo trazer e que a gente pode depreender algo a partir daí. E só para finalizar, como você chama, desculpa? A Lívia fez essa pergunta sobre as implicações clínicas. Isso foi uma pesquisa de um ano, né? Tem momentos em que trouxe isso mais detalhadamente, hoje eu só quis trazer o modelo, mas é interessante ver o impossível como ele vai se articulando de formas diferentes em cada um dos quadros, né? Ômega e ômicron. Isso faz a gente pensar o que é uma pontuação, o que é uma interpretação, né? O que a gente inclui, o que a gente lê, que efeito isso pode produzir, né? O que é ler globalmente, não ponto a ponto. Acho que o repartitório ele tem esse modelo de formalização que nos ajuda a depreender consequências particulares da lógica da escuta, acima de tudo, né? Ou leitura clínica, mas dessa lógica, né? Enfim. Obrigada, João, Pedro, Federico. A gente encerra aqui essa mesa. Temos um intervalinho. Voltamos 12h10 com a apresentação da Comissão da Biblioteca. Obrigada, gente.